Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para conversar um pouco com vocês sobre a prova da FUVEST de redação, que iniciou, né, a segunda fase dos vestibulares do ingresso na USP, agora em 2018. Tá? O tema da proposta de redação desse ano foi um tema bastante atual, com esse questionamento sobre se deve ou não existir limites para a arte. A ideia é a gente dar uma olhadinha na proposta em todos os detalhes dela, primeiro pela perguntinha, né, que é feita para a gente, e depois em cada um dos textos da coletânea, para entender de que forma isso se encaixa, poderia se encaixar numa dissertação argumentativa de até 30 linhas, que é o que a FUVEST pedia. Se eu olho para o questionamento que é feito pela prova, vamos lá, aí. Essa pergunta, se deve ou não existir limites, é o que a gente chama de uma pergunta já direcionada, ou seja, ela encaminha algumas possibilidades de resposta. A primeira dela é se existe, por exemplo, o limite deve existir ou não, ou seja, pode ter uma leitura já mais bilateral sobre o sim ou não como resposta a essa mesma pergunta. No entanto, é claro que isso se diferencia de outros temas que a FUVEST já fez, que eram um pouco mais abertos, temas, por exemplo, em que você tinha só uma imagem e tinha que dissertar sobre aquele assunto que havia sido colocado, mas repete a linha dos últimos anos, né, a redação do ano passado, que perguntava se o homem tinha ou não saído da menoridade, atingido a maioridade por meio do conceito iluminista de maioridade do Kant, ou o ano anterior que perguntava sobre a pertinência das utopias, todos eles eram temas que tinham essa pergunta específica. Ainda que encaminhe algumas possibilidades diferentes de resposta, tem determinados tipos de detalhes sobre a maneira como essa pergunta é feita que precisam ser levados em consideração. O principal deles está aqui do meu cantinho, essa diferença que tem entre limite e censura. Muita gente fica na dúvida sobre a possibilidade de fazer algum argumento que defenda algum tipo de limite sobre as obras de arte ou mesmo questione qualquer tipo de possibilidade de limite confundindo com censura. E são coisas diferentes, ainda que, claro, aproximadas. Né? Estabelecer limite, estabelecer qualquer tipo de pequena sanção que pode ir desde uma intervenção colocar, por exemplo, a faixa etária em um determinado tipo de obra que precise de faixa etária, até estabelecer algum tipo de censura política. Portanto, a existência ou não de limites vai além da possibilidade de estabelecimento ou não de censura, tendo em vista que limite é uma palavra um pouco mais ampla, que coloca a discussão de maneira um pouco mais aberta para a gente. Nesse sentido, é por isso que eu faço o comentário aqui que está em algum canto da minha cabeça, de que a abordagem não precisa necessariamente ser unilateral. O que é uma abordagem unilateral? Ela não precisa necessariamente dizer com certeza que tem que existir ou que não tem que existir. É claro, adotar um ponto de vista específico te ajuda a encaminhar a tua argumentação e não ser contraditório, mas é possível você imaginar que em alguns casos possa existir limites, em outros casos não, assim como você pode imaginar que deve sempre existir ou pode imaginar que nunca devem existir. A questão é que sempre que a gente cai nesse tipo de pergunta, existe o ímpeto de dizer, não, você tem que dar uma resposta que não contemple o outro ponto de vista e tudo mais, e eu acho que não é necessariamente o caso, porque a maneira como a palavra limite direciona a discussão para a gente torna o debate muito mais rico quando ele explora essas diferentes possibilidades de análise e de abordagem. Tá? Se eu for olhar como a coletânea discute esses tópicos, eu tenho como base o primeiro texto que fala um pouco para a gente sobre o que eu estou chamando de caráter ambivalente das obras de arte. Então, é questionado aqui, nesse fragmento, essa noção de obra de arte como mecanismo, vamos até colocar aqui, de representação da realidade. E quando eu estou falando em representação, eu estou falando como a arte como uma forma de ser quase como um espelho do que acontece em sociedade. Ao mesmo tempo, a obra de arte ela é um mecanismo também de geração de determinados tipos de polêmicas que pode estabelecer uma transgressão da realidade. Ou seja, num texto como esse, já é dado para a gente esse papel de que, ao mesmo tempo que a arte mostra o que está acontecendo, ou seja, ela pode estar em consonância com os eventos sociais de uma determinada época, a arte também procura destruir aqueles mesmos mecanismos, seja por meio de denúncia, seja por meio da transgressão plena de valores que são éticos ou moralmente tidos como estabelecidos de acordo com um determinado tipo de época, com um determinado tipo de moral. Tá? No texto 2, isso já é trazido para a gente de maneira um pouco mais concreta, retomando um caso de agora quase 8 anos atrás, da Bienal de São Paulo de 2010, em uma obra
que usava como parte da sua montagem alguns urubus, e essa obra foi denunciada, né, para ser limitada por conta de um suposto tratamento inadequado dos animais naquele contexto. O que é curioso é imaginar que quando se fala em limite da arte, talvez a primeira coisa que vem à cabeça seja algum tipo de limite estabelecido por uma pauta política, tendo em vista que essa foi a medida adotada mais ao longo deste ano, em casos que inclusive apareceram na coletânea que a gente vê daqui a pouquinho. Mas o caso dessa obra dos urubus tem como direcionamento principal a tentativa de preservação de uma não de uma crítica à estética ou ao conteúdo da obra, mas imaginar os mecanismos de confecção da obra e perceber que ela traria em si um determinado tipo de sofrimento que não corroboraria com aquilo que estaria sendo criticado ou analisado. Nesse sentido, este é um exemplo de como a arte poderia ser limitada na medida em que ele traria algum tipo de tratamento inadequado, neste caso aos animais, mas essa discussão poderia ser expandida caso fosse estendida, por exemplo, a um tratamento inadequado a grupos minoritários ou a um tratamento inadequado a grupos que não se encaixassem da visão dominante, que é aquela visão normalmente defendida em determinado tipo de exposição e tudo mais. Meu ponto é imaginar que este exemplo ele é um bom contraste a um outro tipo de limite, que é o limite exposto nos textos 3 e 4, que é o que fez mais sucesso ao longo deste ano, inclusive, que foram os limites estabelecidos na exposição do Queer Museu em Porto Alegre. Né? Então, caso você não conhecesse essa discussão, ela é contextualizada aqui no texto 4, né, o fragmento aqui acima do nosso quadrinho, e o texto 5 traz para a gente a posição do Santander Cultural. E essa posição do Santander Cultural é muito rica do ponto de vista do fornecimento de conteúdos para o nosso texto, porque eles mencionam que a suposta adoção de uma perspectiva na exposição do Queer Museu não estaria em linha com a visão de mundo do banco. E aí ele diz assim: quando a arte não é capaz de gerar inclusão e reflexão positiva, perdeu seu propósito maior, que é elevar a condição do humano. Ficou tudo agora colorido demais aqui na nosso quadro, mas um ponto a se pensar por essa colocação são essas duas relações. A primeira entre arte, reflexão e elevação. Quando se pensa na relação entre arte e reflexão, sim, é interessante olhar do ponto de vista técnico das obras de arte, que tem um determinado tipo de discurso que distingue daquilo que é prosaico e mundano, e essa elevação da discussão adviria, de fato, de uma ótima organização artística. No entanto, essa elevação da condição humana não tem por que não estar sendo feita, por exemplo, nas obras aqui mencionadas. O que é curioso é que, por mais que esta frase solta, a elevação da condição humana e tudo mais, quando mencionada, que possa nos fazer refletir sobre, de fato, o papel da arte e sobre se deve ou não haver limitação, a posição aqui adotada pelo Santander também está muito relacionada a posições ideológicas adotadas pelo próprio banco, ou pelos aqueles que questionaram as obras de arte do Queer Museu, sendo um mecanismo de formulação de uma crítica em relação àquelas obras que não necessariamente condiz com de fato o que estava acontecendo, sendo que a gente tem uma série de artistas bastante renomados e que, sim, lidavam com obras de arte de forma a elevar, sim, a reflexão. Portanto, o que é mais curioso nessa afirmação, e aí não é como criticar o Santander ou coisa assim, mas para fazer a discussão do tema rolar, é que quando se fala que não está rolando reflexão, a ausência de reflexão não é necessariamente das obras expostas lá no museu, mas da discussão que se criou por meio de um ambiente externo, nesse caso das redes sociais, o que nos faz pensar que, sim, existe uma tentativa de um uso ideológico, inclusive do discurso em relação à obra de arte. Então, quando se fala de que a arte pode questionar a realidade, existe uma aceitação ou não desse questionamento que varia muito das forças dominantes da sociedade, de quais são os discursos que validam ou não determinado tipo de pauta. E isso ficou muito claro pela discussão que veio diretamente da questão do Queer Museu. Por fim, o texto 5 da coletânea faz uma busca diretamente essa noção da arte como uma forma de transgressão, fazendo uma defesa disso na medida em que a arte seria como uma forma de utopia, em que a partir do momento que você propõe uma nova sociedade que desconstrói os valores daquele que estava estabelecido, é possível imaginar novos valores a serem construídos e novos caminhos para se criar.
Isso é interessante porque não se imagina a arte como transgressão, portanto, simplesmente como uma forma de destruir aquilo que existia, mas um mecanismo bastante moderno, bastante utópico, que é um tema recorrente nas redações da FUVEST nos últimos 10, 12 anos, esse papel da arte como mecanismo de criação de um novo mundo acaba sendo exaltado. E aí o texto dá uma sugestão, inclusive, de contraste histórico, né, entre o que eram as vanguardas lá no início do século XX e artistas contemporâneos que fazem o mesmo papel. A ideia não é necessariamente você usar estas mesmas referências como parte da sua análise, mas perceber que esse papel da arte transgressora ao longo da história acaba sendo bastante interessante. Dá para imaginar uma série de tipos de relações, mas se eu for fazer um resumo de algumas referências, não referências apenas, mas de caminhos que são norteados aqui, poderia imaginar que a transformação da arte ela vai se dando de acordo com como a cultura varia entre as forças que são, como é definido pelo crítico cultural Raymond Williams, dominantes, residuais e emergentes. Por forças dominantes, imaginem-se aquelas manifestações de cultura dos grupos que ocupam posições de poder relevantes na sociedade. E muitas vezes o questionamento ou não da transgressão da arte é para a manutenção dessas mesmas forças. A arte, no entanto, poderia ser uma manifestação de uma força de grupos emergentes. Quando eu vejo, por exemplo, a exposição do Queer Museu, eu tenho essa contradição muito bem colocada, porque a tentativa de estabelecimento de um discurso novo sobre a cultura queer tenta trazer à pauta essas manifestações que não estão no centro do debate sobre identidade de gênero, por exemplo, ainda, mas a tentativa de estabelecer o que deve ou não ser tido como arte se estabelece como um mecanismo de controle da força que ainda é a força dominante. O Walter Benjamin, crítico da escola de Frankfurt, fala algo muito curioso sobre a noção de cultura, de que todo monumento de cultura é também um monumento de barbárie, ou seja, numa sociedade que é bárbara, a criação de objetos culturais depende necessariamente, ela vai refletir necessariamente as contradições do mundo no qual ela está inserida. Então é difícil imaginar uma obra que não passe por algum tipo de sofrimento ou de dor. O exemplo que ele usa é sempre o Arco do Triunfo, né, de que o Arco do Triunfo ele foi criado com uma forma de questionamento, de celebração das vitórias napoleônicas, e aí ao mesmo tempo que ele é um marco de arquitetura e de turismo parisiense, daquela coisa linda, maravilhosa, ele é um marco também de várias mortes que aconteceram por meio da guerra. O que é curioso no mundo contemporâneo é essa tentativa de tirar da experiência aquilo que ela possui de mais diretamente autêntico, e o Zizek, filósofo contemporâneo, fala bastante sobre isso, de como se tenta hoje ter uma série de experiências que não tem, ele fala na Coca-Cola sem café, sem açúcar, ou coisas assim, né, de que você poderia tentar limpar da experiência aquilo que ela tem de supostamente danoso, para você viver numa realidade em que você aceite tudo como está de maneira plena. A obra de arte seria um mecanismo, portanto, de evitar que você vivesse nesse tipo de mecanismo, o que não significa que ela não possa ter nenhum tipo de limitação, a partir do momento que ela pode ser totalmente ofensiva e ser usada com uma diferença negativa, caso ela seja um mecanismo excludente. Nesse raciocínio, é possível imaginar, portanto, que a proposta, por mais que tenha um direcionamento, ela abre para uma diversa variedade de possibilidades de resposta, que tem sido um ganho da FUVEST nos últimos anos. Vai ter vantagem o candidato que souber articular esses tipos de referências de mundo, com casos de obras de arte de diferentes épocas, para conseguir estabelecer uma boa leitura da proposta. Tudo bem? Caso tenha dúvidas ou tenha algum tipo de curiosidade sobre a prova da FUVEST, sobre como nós trabalhamos esse tipo de assunto, entre em contato com a gente aí por comentários ou via inbox que a gente resolve para você. Tudo bem? Um abraço e até mais.